Boa tarde, 1h31. É isso? 1h31. Boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta, que é afiliada à Record TV no Acre. O Laércio já vai apertar. Laércio, para quem não tem intimidade, né? Para quem tem, é lá mesmo, já vai apertar o piloto aí e apresentar as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista. Tem também o telefone, não, o WhatsApp. Por favor, você vai me ajudar a fazer esse programa hoje. Eu preciso de você, correto? Coloque a sua pergunta, faça a sua crítica. Só vamos reforçar aquele nosso pacto de que a sua crítica, por mais forte que ela seja, ela não lhe autoriza a ofensa. Se você respeitar esse pacto, esse princípio, pode falar aquilo que você entende ser de interesse público e aqui, claro, tem espaço no Gazeta Entrevista. Coloque o seu nome, coloque o seu bairro ou a sua cidade, caso você more no interior. É importante. Nos 2 primeiros blocos do programa de hoje, nós vamos conversar com o professor, né? Posso dizer isso? Professor de História da nossa querida Universidade Federal do Acre, professor Francisco Nepomuceno. Se você chamar assim, talvez até ele mesmo estranhe, porque ele é conhecido como Carioca, uma liderança do Partido dos Trabalhadores que ainda não foi ouvida. Carioca tem participado de podcasts aqui da nossa imprensa regional, ali com o professor Nilson, tenho acompanhado, mas o Carioca saiu um pouco dos meios de comunicação de massa e nós ainda não o ouvimos, tanto em relação ao processo eleitoral quanto ao resultado dele. E o resultado me parece que não foi nada satisfatório para o Partido dos Trabalhadores. Claro que eu estou falando do meu barranco, né? Eu estou falando do Acre. Vamos ver qual é a leitura do professor Carioca sobre isso. O Carioca é um formulador, não é? É uma pessoa que a gente precisa sempre estar ouvindo para saber que rumo o Partido dos Trabalhadores vai tomar. O Partido dos Trabalhadores que tem uma história importante na política regional nos últimos anos aqui, correto? Então preciso da sua colaboração, tá bom? Nos 2 primeiros blocos do programa. Dito isto, deixa eu vender o meu peixe aqui. Para você que me assiste, vou falar sobre uma oportunidade para você sair do aluguel. A IP de Empreendimentos lançou o Reserva Amazônia, um bairro planejado, todo murado, com lotes de 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa com quadras de esportes, playground, pista de caminhada e sede para a associação de moradores. Pronto para construir com um novo conceito de moradia, possuindo um sistema de autogestão semelhante a um condomínio fechado, com monitoramento 24 horas. Sem falar na excelente localização, fica ali bem próximo à sede da Polícia Federal. Aperta o piloto aí, seu Lalá. Chefe, por favor, qual a sugestão de hoje? Reserva Amazônia, sem dúvida. Bairro monitorado 24 horas, com muro de segurança. E para harmonizar, o investimento é a metade de morar em condomínio e quem cuida é a associação de proprietários. Uau! Inovador, hein? Tá, mas e o ponto? O ponto é o melhor, do ladinho da van. Amor, eu amei esse Reserva Amazônia. IP. Viver bem e com segurança só no Reserva Amazônia. Aproveite essa oportunidade e adquira agora mesmo o seu lote. Mais informações pelo telefone 3214-1000. Melhor falar assim, né? 3214-1000. IP Empreendimentos. Há mais de 40 anos, realizando sonhos. Bom, muito bem, são 1h35. Professor Carioca, prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Há muito tempo que você não vinha aqui, né? Muito tempo, acho que mais de uma década. É mesmo? Essa ausência, é claro que nós não vamos conseguir preenchê-la em 2 blocos de 15 minutos. Mas eu preciso aproveitar a sua presença aqui para poder entender como que o Partido dos Trabalhadores no Acre percebeu a cena na última eleição, né? Para muita gente, o PT do Acre novamente tomou decisões erradas. Eu estou me referindo ao nome de Jorge Viana, que para muitos teria menos dificuldades para se candidatar, para se eleger senador. Outros já pensam
como deputado federal, trazendo Marcos Alexandre para a ALEAC, que puxaria outros tantos. Que leitura que você faz? Eu estou querendo voltar ainda para um período pré-eleitoral. Queria entender a tua percepção do problema. Eu acho que para fazer essa reflexão de maneira adequada, então, a gente tem que se negar a ser engenheiro de obra pronta, né? Depois do resultado, você lança luzes depois do Profeta de fatos consumados. Isso, né? do fato consumado. Eu acho que tem uma situação que precede o que você estava colocando, é que o PT passou 20 anos no poder. E quando eu estou falando do poder, estou falando do governo, né? E quando o PT sai, obviamente que numa longevidade de 20 anos, o PT tinha um conjunto de fatores que o tornavam grande aqui no Acre. Uma inserção devidamente reconhecida na sociedade civil, isso foi acumulado ao longo da década de 80 e também na década de 90. Quando o PT chega no governo, ele tem uma participação muito ativa no movimento social de modo geral, com destaque para o movimento de servidores públicos, ONGs, tinha uma capilaridade na sociedade. O PT cresce na medida que começa a ganhar os governos, Poder Executivo, sobretudo Jorge Viana no início, lá na Prefeitura de Rio Branco, e começa a mostrar para a sociedade acreana uma maneira moderna de administrar. E com isso, obviamente, foi edificando suas lideranças maiores. O Jorge Viana no início, depois a eleição da Marina em 1994 para o Senado da República, e logo em seguida o Tião Viana também para o Senado da República. Quando chega no governo, obviamente que toda essa construção dessa maneira de fazer política foi crescendo e foi criando um legado. Mas essa longevidade fez do PT um partido quase estatal. Em que sentido? Na medida que você está presente dentro do aparato de governo e você vai perdendo intensidade e força no movimento social e na sociedade civil. Então, essa longevidade desses 20 anos é como se, por exemplo, depois que a gente sai, a gente perde essa capilaridade na sociedade, porque ela não existia, a inserção era outra, você não tinha mais a liderança do movimento sindical principalmente, e aí você começa a perceber que nesse aspecto o partido perdeu muita força. Então, eu estou dizendo tudo isso que precede porque a eleição tem muito a ver com isso. E, obviamente, eu acho que com relação ao resultado em si, eu acho que cometem um equívoco aqueles que imaginam o seguinte, eu vi inclusive alguns comentários, dizendo o seguinte, o PT do Acre acabou, não elegeu ninguém, assim como, por exemplo, o resultado da eleição dimensionasse o tamanho do PT. Eu acho que é um equívoco pensar dessa maneira. Mas não tem lógica? Pode ser um equívoco, mas não tem lógica. A cabeça do eleitor é o seguinte, um partido é mais forte quanto mais espaço de poder ele ocupa. Tem algum erro nesse raciocínio? O erro é da seguinte maneira, por exemplo, você há de convir comigo que a probabilidade do Marcos Alexandre ter sido eleito deputado estadual, caso permanecesse como candidato a deputado estadual, seria imensa. Além dele, talvez, como você colocou no início, outros pudessem ter sido eleitos com ele. A escolha da gente colocar o Marcos Alexandre para compor a chapa majoritária, obviamente debilitou e vulnerabilizou aqui a densidade da nossa chapa a deputado estadual, por exemplo. O Daniel Zen poderia estar com... ficou só, praticamente. Exatamente, o Daniel Zen poderia ser deputado estadual. Mas aí, com a saída do Marcos Alexandre, faltou voto para a gente eleger mais de um na federação. O caso foi o Edivaldo. Nós obtivemos cerca de 25%, um quarto do eleitorado com a eleição do Jorge Viana. O Jorge Viana lançou a candidatura dele para o governo do estado no dia 5 de agosto. A eleição aconteceu menos de 2 meses depois. Demorou para entrar em cena, né? Se a gente tivesse feito essa escolha 2 anos antes, seguramente o resultado seria outro. Eu não estou dizendo aqui que a gente estava com uma taça na mão. Eu acho que o favorito sempre, sobretudo, quem está no poder. É quem está na reeleição. Isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil. Você defendeu internamente a ideia de que Jorge Rapachy anuncia logo o candidato. Você fez essa defesa? Discutimos muito isso, mas eu acho que eu não o critico. Eu acho que o Jorge foi muito grande nesse processo. Se o Jorge fosse uma figura que pensasse exclusivamente nele, fosse mesquinho, ele poderia ter sido candidato ao Senado, porque alguns podem dizer o seguinte, era difícil ganhar a eleição do Alan Rick, que foi o eleito. Mas até o Jorge se lançar candidato ao governo no dia 5 de agosto, ele era o primeiro em todas as pesquisas. Então essa possibilidade de ele ganhar a eleição para o Senado era muito grande. Assim como o Marcos Alexandre ganhar para deputado estadual. Agora, quando a gente percebeu, por exemplo, que nós estávamos diante de um quadro
em que o desafio do PT, o maior desafio do PT na eleição de 2022 era eleger o companheiro Lula presidente da República, combater o fascismo no Brasil, e o Lula precisava de palanque e precisava dos seus melhores, naquilo que era mais estratégico. Essa escolha do Jorge foi muito importante. Além do que, era muita gente falando também na rua, de um modo geral. Nós estamos vivendo uma situação de extrema exclusão social, no Brasil e no Acre não é diferente. Muita gente chegava para cobrar, tanto do Jorge quanto do Marcos Alexandre, em relação, por exemplo, como é que ficaria a vida delas, as pessoas mais pobres. Eu acho que tanto o Jorge quanto o Marcos Alexandre vão sempre ter o meu elogio por conta da escolha que fizeram. Quer dizer, o fato deles não terem... colocaram, por exemplo, suas escolhas pessoais de lado para colocar, por exemplo, o partido em primeiro lugar e a sociedade. Eu acho que isso foi muito importante, custou caro, como você estava colocando, e aí sim, de maneira apropriada, porque essas coisas aconteceram muito em cima da hora e nós fizemos eleição durante muito tempo. Historicamente, sempre fizemos isso de maneira muito mais calculada, de maneira muito mais programada, de maneira muito mais planejada, o que não aconteceu dessa vez. Mas eu acho que a disputa que estava no cenário político de 2022 exigia decisões altivas e de pessoas que pensam de maneira grande. Eu acho que o Jorge e o Marcos Alexandre, nesse sentido, eles não nos decepcionaram. Agora tem um outro aspecto da eleição ainda, que eu acho que eu quero te ouvir em relação a isso. Marina Silva sempre falava a respeito daquela metáfora do porco-espinho, que no Seringal chamam de quandum, não é? Quandu. Se um porco-espinho, quandu, se ele, à noite fria, se ele se isola, a possibilidade dele morrer é grande. Então, uma percepção instintiva é de se juntar durante a noite para se aquecerem, mesmo que um dê uma alfinetada no outro de vez em quando. Só que essa imagem é de Schopenhauer, não é de Marina Silva. Eu vim descobrir isso depois. Bom, filosofia à parte, eu queria saber o seguinte. Por que Genilson Leite foi um problema nesse processo? Por que PSB foi um problema nesse processo? Foi problema? Bem, eu acho que não. Eu acho que o companheiro Genilson é uma liderança emergente que eu acho que tem que respeitar e fazer com que ele cresça cada vez mais. Eu acho que tem tudo para ajudar muito a esquerda. Ele, o companheiro César Messias, Gabriel, que são lideranças reconhecidas do PSB no Acre, eu acho que são figuras com as quais a gente tem que ter uma relação de maneira permanente. Eu acho que nos futuros embates eleitorais seguramente estaremos juntos, pelo menos esse é o meu propósito, na condição de dirigente do PT. Situações como essa, então, acontecem. O Genilson, ele construiu uma trajetória nesse período, ele fez uma escolha do tipo, eu não quero mais ser candidato à reeleição a deputado estadual, e construiu a sua candidatura majoritária. Então, nas conversas que tivemos, na possibilidade de desenhar uma unidade, essa coisa tem idas e vindas. E aí, naquele momento ali, nós tínhamos uma possibilidade de colocá-lo para o governo e o Jorge para o Senado, ou o inverso, o próprio Genilson admitia isso também. E essa coisa foi demorando muito, de certo modo. E eu acho que o que aconteceu foi que é como se tivesse exaurido também a possibilidade, naquele momento, do Genilson ser um candidato mais aliançado conosco, porque ele já estava decidido que poderia ser candidato ao governo, e a gente teve uma situação que é fundamental colocar também. O PSB, no plano nacional, ele tinha todo um projeto voltado para estrategicamente operar na direção das candidaturas de deputado federal e candidato ao Senado, não a governo. Então, isso, de certo modo, também, eu acho que foi uma informação que o Genilson só teve depois, ela também prejudicou muito na aliança. E aí, quando o PT decidiu que lançaria os seus melhores para disputar a chapa majoritária para o governo do Estado, naquela ocasião o PSB já estava tomando uma decisão de que era muito importante, por exemplo, ter uma candidatura majoritária, ainda que fosse candidato ao Senado, para tentar ajudar suas candidaturas proporcionais. Foi isso, eu acho que nós temos uma porta entreaberta para dialogar sempre com o PSB. Repito para você, o companheiro Genilson é uma liderança que a gente quer muito ter por perto, assim como o companheiro César Messias e o Gabriel, que representam bem o PSB. Já ia te perguntar sobre essa
sobre essa figura para a gente passar adiante. Você é um dirigente do PT muito importante e sempre muito requisitado quando das articulações. Você chegou a chamar César Messias? Cansou de conversar com ele sobre esse problema ou as conversas foram protocolares? Não conversamos muito. A minha relação pessoal com o César Messias é muito boa. Eu acho que nesse período de conversas também, com todos os dirigentes do PSB, a gente acumulou muito. Então eu diria para você que não tem fissuras maiores que não possam ser devidamente dirimidas em relação a tudo que aconteceu. Eu acho que foi um momento da nossa história recente, que infelizmente não deu para a gente fazer a unidade que nós queríamos, mas eu acho que, como eu coloquei anteriormente, a porta está entreaberta. Eu acho que em relação da federação, PT, PV, PCdoB com o PSB, eu acho que é uma possibilidade absolutamente generosa. Tenho aqui vários WhatsApps passados pelos telespectadores, vou fazer o resumo de vários deles em uma só ideia. PT no Acre, nunca mais. Quando você ouve isso, que perspectivas isso te alimenta? Eu acho que nós temos uma situação que acontece no Brasil, aqui no Acre também. Você colocou no início da sua fala que o PT está presente na política do Acre de maneira competitiva faz algum tempo. Eu pontuaria desde 1990. Então aqui você tem a disputa se dá entre o PT, ou aquele campo que o PT lidera, contra um outro campo. Nós ganhamos 5 eleições para o governo de maneira consecutiva e nós temos um legado que nós nos orgulhamos muito. Liderados lá atrás pelo companheiro Jorge Viana, depois pelo Binho, depois pelo Tião Viana. Então nos orgulhamos muito disso. Marino participou de maneira muito direta disso. E aí nós temos uma situação em que todas as disputas que acontecem aqui no Acre é o PT contra alguém. Então quem vê um quadro na conjuntura política do Acre, no nível que eu estou colocando, e sobretudo um partido que tem lideranças do porte do Jorge Viana e do Marcos Alexandre, não dá para você dar uma olhadinha e dizer o seguinte: esse partido aqui não pode ser mais lembrado, sobretudo com relação à questão do legado que eu te falei. Mas eu acho que o que o PT tem de melhor, conectando com o que está acontecendo no Brasil hoje, o companheiro Lula dirigindo o país e o Brasil passando de novo a ser altivo em relação ao continente e ao mundo, eu acho que é pensar no futuro, por exemplo, fazendo o dever de casa, voltando o PT a ter contato diretamente com as bases, para que a gente possa, digamos assim, fazer o que já fizemos pelo Acre, fazer esse povo aqui muito feliz. Queria saber de você o seguinte: você usou uma expressão, legado do PT. Tem muita gente que tem dificuldades de entender esse legado para além daquilo que é absurdamente institucional, republicano, normal em uma gestão pública responsável, não é? Eu estou me referindo aqui, por exemplo, pagamento de salário de servidor em dias, pagamento de fornecedores em dia, a separação dos poderes, que as coisas, quando Jorge Viana assumiu aqui em 99, as coisas estavam meio misturadas, executivo, judiciário, legislativo, havia uma espécie de paneiro ali, as coisas foram separadas. Para além disto, que outro legado você consegue esboçar? Um legado petista aqui. Com a minha cabeça de historiador, então, eu sempre digo para as pessoas com as quais eu converso sobre política que o nosso maior legado, primeiro, foi fazer com que o acreano tivesse orgulho de si mesmo. Quando a gente assumiu o governo aqui no Acre, era comum as pessoas meio que ter vergonha de dizer que eram acreanos ou de dizer que o Acre era esse estado que tinha, digamos assim, alguma coisa a oferecer ou a mostrar. Então foi com Jorge Viana que a gente colocou aquela bandeira lá para que todo mundo olhasse: isso aqui é a nossa bandeira, que a gente cantava o hino, que a gente falava da nossa história e falava disso com muito orgulho. Isso é um legado imaterial, intangível, mas que é fundamental. Eu sempre dizia que fazer obras, você sempre tem a possibilidade de ser superado. Outro governo no futuro, com um orçamento muito maior, fará obra muito maior. Mais pontes, mais ruas, mais estradas, mais praças. Agora, esse legado imaterial foi muito importante. Além disso, essa ideia de fazer uma gestão moderna. Quando eu digo gestão moderna, pegando o que você já colocou, transparência, por exemplo. Foi fundamental, por exemplo, o sindicalista chegar para ser recebido lá no governo
e saber qual era o tamanho do orçamento, saber qual era o dinheiro que realmente o governo tinha para fazer aquela negociação. Isso é transparência, isso é respeito. Só o fato do sindicalista ser recebido por alguém que tinha o poder de decidir era um diferencial muito grande. Agora, Carioca, me perdoe, eu vou lhe interromper para lhe lembrar uma situação que é a seguinte. Eu já participei, na condição de repórter, acompanhando a rotina política e tudo, eu já vi você receber sindicalistas e ser odiado por sindicalistas, na condição de uma pessoa que decide. Tempos depois, eu vi esse mesmo sindicalista quase tendo saudades diante de um poder público que não consegue reagir em relação à agenda sindical. Como é que é isso? Esse é o espírito do eu era feliz e não sabia. Então, tipo assim, quando a gente assumiu o governo, durante a década de 80, parte da década de 80, quando eu era presidente do DCE, por exemplo, a Marina era presidente da CUT, o Binho era militante do movimento sindical, o Edivaldo Magalhães, o Henrique Afonso, o próprio Moisés Diniz, eram militantes do movimento sindical. A gente participou de muita negociação do outro lado da mesa. E a dificuldade, na realidade, a primeira vitória do movimento sindical naquela época era fazer uma greve e ser recebido por alguém que efetivamente tinha poder de decidir. Greve na educação, cadê o secretário? Cadê o secretário de Fazenda? Então, raramente você via essas pessoas. Quando eu negociava em nome dos governos do PT e da Frente Popular, a primeira coisa que eu dizia era exatamente isso. Eu estou aqui com o poder de decidir, delegado pelos governadores. Era sempre isso. Então, isso era respeito. Respeito do governador, tanto do Jorge, do Binho e do Tião Viana, com os sindicalistas. Então, esse ganho, por exemplo, é um legado que o PT deixou muito forte. E quando você diz assim, mas você era odiado, eu era aquela pessoa que dizia o não. Entendeu? Então, tipo assim, o ódio era desse sentido. E aí você vai criando uma versão em relação a isso, né? Mas aí, quando o sujeito tem a saudade, é de duas coisas. Primeiro, o respeito pelo que eu coloquei para você. Era uma pessoa que tinha um poder delegado para decidir. E a segunda é a pessoa que, quando diz, acontece. Nós vamos fazer um intervalo agora e eu quero voltar no segundo bloco, ainda finalizando um pouco da avaliação da passagem da Frente Popular e do PT pelo governo, tentando entender o governo de Tião Viana. E eu vou sair para o segundo bloco com o seguinte raciocínio. O governador Tião Viana teimou para errar. E aí, você, por favor, continue a frase após o intervalo, pode ser? Vamos então ao intervalo e continuar a conversa aqui com Francisco Nepomuceno, Carioca, no Gazeta Entrevista.